A primeira vez que eu ouvi falar sobre clones foi lá na década de 90, que eu fazia seminários de um filósofo holandês que, assim, ele meio que tinha acesso na época a uma série de livros em inglês. Ele fazia uma compilação e dava palestras, na real era essa, no final das contas. E era uma época que essa informação toda não era tão divulgada assim, como é hoje em dia, com o advento de internet, essas coisas assim. Década de 90, tá? Tem uma galera que nem sabe que houve um momento do planeta Terra que a gente não tinha acesso à internet, mas enfim. E lá atrás, eu me lembro que ele falou que ele estava no aeroporto e que ele viu que estava cheio de clones. Como é que ele sabia que eram clones? Porque ele não via a aura das pessoas. Quer dizer, ele tinha a capacidade de ver a aura das pessoas. E ele estava no aeroporto e viu que tinham muitas pessoas sem aura. E que ele entendeu então que eram clones. Eu lembro que quando eu vi isso dele, assim, foi a primeira vez que alguém falou assim de clones de verdade, assim, entre a gente. Eu fiquei morrendo de medo. Eu me lembro daquela noite, eu dormi morrendo de medo. Eu falei, gente, que mundo é esse? Imagina. Nem mal sabia o que me esperava. Mas aí, eu me lembro que eu acordei em paz, com uma sensação de estar tudo bem. Eu não me lembro o que eu sonhei, mas eu imagino que alguns mestres espirituais, ou que seja, vieram conversar comigo, me acalmar, porque eu acordei bem, falando, tá tudo bem. Que bom, né? Imagina se eu tivesse continuado naquele pânico. Lembrei disso porque não gosto de aeroporto, né? Foi bem aeroporto que ele viu isso. Acho que lugares onde tem muita gente rola essa parada de... que são os NPCs, que são os non-player characters, que é como se fosse no show de Truman. Todos os personagens que ficam, sei lá, fazem parte daquilo para interagir com a gente. Ai, sei lá, o que é isso, gente? Assim, é como se tivessem colocados aqui nesse algoritmo, sei lá, são os algoritmos do programa, sei lá, que interagem com a gente, sei lá se a gente é algoritmo também, não sei, né? Mas enfim, é meio pra interagir com a gente, pra gente dar uma surtada, não sei, ou nisso ir evoluindo, não sei se isso é pra evolução ou se isso é pra manter a gente na prisão, entendeu? Essa que é a questão. Imagina, hoje em dia, assim, né, temos Biden, que eu só ver vídeo do Biden. Aquele já é clone há muito tempo. Tem Mark Zuckerberg, tem vídeo dele em audiência no Senado que parece um robô, entendeu? Tem o próprio Lula no Brasil, entende? Que muda de cara a cada semana. Então assim, gente, não dou realmente conta desse mundo, mas só queria compartilhar isso. E assim, não é pra ficar com medo também, é que eu acho que no final das contas não é pra levar esse mundo tão a sério, porque na verdade aqui é como se fosse um grande teatro, sei lá, uma coisa assim. É que muitos são NPCs ou clones, enfim, é como se precisasse das grandes massas para fazer com que os humaninhos que estão no planeta fossem seguidos essas grandes massas. É que essa galera do mal entende da psique humana, entendeu? E sabe que a gente tem essa necessidade de pertencer a um grupo. Então eles colocam um grupo grande numa direção para ver se convencem a gente também naquela direção. Quem foi que falou que onde as massas estiverem indo, não vá na direção oposta, né? Que é justamente o que aconteceu durante a fraudemia. Teve uma massa indo numa direção e que meio que convencia, né, os humaninhos irmãozinhos a irem também. E eu já li de mais de uma fonte, nem me lembro agora, na época de fraudemia eu li muita coisa, né? Que, assim, todo mundo, né? Em 2020 a gente começou a ter acesso a uma série de informação e cada vez mais, não para a parada, né? Mas eu me lembro de ter lido de que parece que a maioria dos habitantes da Terra já seriam clones, assim, não humanos, entendeu? Seriam produzidos aqui, criados aqui. Inclusive, tem uns vídeos, umas fotos antigas de não sei de que época lá atrás, que tinham, como se fossem as fazendas de bebês, onde vários bebês nasciam de incubadoras. E isso é uma coisa, e eles mandavam os bebês para, assim, nos Estados Unidos especificamente, eles mandavam os bebês para todo o país. E ninguém sabe exatamente o que é aquilo, entendeu? Que era uma repovoação, e eles estavam criando bebês em incubadora, mas assim, tem toda a cara de já serem clones naquela época que estavam sendo gerados para povoar o planeta. Enfim, parece que isso teria acontecido depois de um grande reset, que teria sido a época que houve a enchente de lama que destruiu boa parte do planeta. Gente, eu só sei que nada sei, mas eu vou aqui compartilhando, né, algumas questões com vocês, que é pra gente ir não sabendo junto.